Olá! Façamos hoje a leitura do capítulo 16 do livro de Êxodo, da Bíblia Sagrada. Deus manda o maná. E, partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. Capítulo 16, versículo 2. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Capítulo 16, versículo 3. E os filhos de Israel disseram-lhe: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome a toda essa multidão. Capítulo 16, versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Capítulo 16, versículo 5. E acontecerá ao sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colherem cada dia. Versículo 16, capítulo 16, versículo 6. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito. Capítulo 16, versículo 7. E amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Capítulo 16, versículo 8. Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele. Porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Capítulo 16, versículo 9. Depois, disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos para diante do Senhor, porque ouviu as nossas murmurações. Capítulo 12, versículo 10. E aconteceu que, quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Capítulo 16, versículo 11. Deus manda carne. E o Senhor falou a Moisés, dizendo, capítulo 12, versículo 12. Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo, entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Capítulo 16, versículo 13. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. Capítulo 16, versículo 14. E, alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. Capítulo 16, versículo 15. E, vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Capítulo 16, versículo 16. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme o que pode comer, 1 gomer por cabeça, segundo o número das vossas almas, cada um
tomará para o que se acharem na sua tenda. Capítulo 16, versículo 16. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos. Capítulo 16, versículo 18. Porém, medindo-o com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. Capítulo 16, versículo 19. E disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Capítulo 16, versículo 20. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. E aquele criou bichos e cheirava mal. Por isso, indignou-se Moisés contra eles. Capítulo 16, versículo 21. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme o que podia comer, porque, aquecendo o sol, derretia-se. Capítulo 16, versículo 22. E aconteceu que, ao sexto dia, colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um, e todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Capítulo 16, versículo 23. E ele disse-lhes: isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes comer no forno, cozei-o. E o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobejar, ponde em guarda para vós até amanhã. Capítulo 16, versículo 24. E guardaram-no até pela manhã, como Moisés tinha ordenado. E não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Capítulo 16, versículo 25. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. Capítulo 16, versículo 26. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado. Nele não haverá. Capítulo 16, versículo 27. E aconteceu ao 7º dia que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. Capítulo 16, versículo 28. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Capítulo 16, versículo 29. Vede, visto que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias, cada um fique no seu lugar, que ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Capítulo 16, versículo 30. Assim repousou o povo no 7º dia. Capítulo 16, versículo 31. E chamou a casa de Israel o seu nome Maná, e era como semente de coentro, era branco, e o seu sabor como bolos de mel. Capítulo 16, versículo 12. E disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Encherás um gomer dele e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Capítulo 16, versículo 33. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso e mete nele um gomer cheio de maná, e põe-no diante do Senhor, em guarda para as vossas gerações. Capítulo 16, versículo 34. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão pôs diante do testemunho em guarda. Capítulo 16, versículo 35. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Capítulo 16, versículo 36. E um gomer é a 10ª parte do efa. Bem, encerramos assim hoje a leitura do capítulo 16 do livro de Êxodo, da Bíblia Sagrada. Bem, aqui no livro Força para Viver, né? Como eu já citei a referência em outros momentos, esse livro foi publicado por Jamie Buckingham, é o autor,
e oferecido pela Arthur S. DeMoss Foundation, Fundação Arthur S. DeMoss. E essa edição é de 1987. E aí o que acontece? Aqui no capítulo, na página 101, né, do capítulo 5, o autor faz o seguinte comentário, faz a seguinte pergunta: de quem a Bíblia trata? Ele diz o seguinte: na linguagem de sinais utilizada pelos surdos mudos, o sinal para Jesus é apontar para as palmas das duas mãos com o dedo indicador da mão oposta, ou seja, assim. O símbolo, o gesto simboliza as marcas dos cravos nas mãos de Jesus. O sinal para a Bíblia é apontar com um indicador de cada vez para as palmas das mãos. E depois abrir as palmas das mãos como se elas formassem as capas de um livro. Em outras palavras, a Bíblia é um livro sobre Jesus Cristo. Bem, essa é a verdade. A Bíblia fala sobre Jesus Cristo. Procure refletir nessa palavra, procure deixar que essa palavra trabalhe em seu coração. Procure a compreensão, o entendimento, busque o entendimento dessa palavra. E assim, quando ela for revelada, ela irá fazer maravilhas na sua vida. Bem, meu nome é Lúcia Marques. Inscreva-se no meu canal, A Leitura da Bíblia, Lúcia Marques. Tá? Muito obrigada por me escutar. Até o próximo encontro.